Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Pessoal, hoje nós vamos aqui trabalhar uma parte do Código Penal, tá? Algumas leis, como vocês já viram aqui, nós conseguimos trabalhar ela toda, tá? Num único vídeo. Outras nós tem que dividir, né? Porque é um pouco grande, tá? É a mesma coisa aqui do Código Penal que nós vamos ver hoje. Nós vamos fazer uma espécie de lei seca mais comentário, tá? E nós vamos fazer a parte dali do 121, é quase 60 artigos que nós vamos passar, mas nós vamos fazer ali da parte do 121 até o 149, tá? Nós vamos dividir entre essas duas partes, que são as partes que mais caem, tá? Do 121 até o 180. 121 até o 180. Ah, William, eu não quero estudar o Código Penal. Eu quero estudar só as partes que mais caem. Então estude ali a parte do 121 até o 180, tá? É claro, as outras partes vão ser importantes, mas as partes que mais caem, né, vão estar dentro dessa área aí, do 121 até o 180. Tem mais partes lá para frente, né, do 300, como nós já trabalhamos aqui no canal, né, as prisões, desacato, né, prevaricação, tem partes ali que vão estar depois do artigo 300, tá? Então, lê aí do 121 até o 180 e dê uma puladinha lá pro 300 e lê até o 340, tá? E nós já separamos aqui, como vocês puderam ver hoje, né? Vamos estar aqui o Código Penal. Hoje vai ser do 121 até o 149. E outro dia, outro horário, né, nós fazemos também a parte 150 até 180. Vai ter partes importantíssimas, né? Como o artigo 155, que é o furto. Artigo 157, né? Que geralmente são esses artigos que o pessoal ouve falando, né? Ah, não, o que você cometeu, bandido? Aí o cara vai falar, não, tem um 55, tem um 4... tem um 157, né? Ou tem um 171. São esses artigos aí que muitas vezes ali o pessoal já vai identificar pelos artigos. Aqui hoje não, nós vamos trabalhar aqui, né, com 121 até o 49, que tem muita coisa importante, tá? E o pessoal ali depois do 130, eles relaxam um pouco, né? Quase não vejo ninguém comentar. Então fechou. Vamos lá começar então. Lembrando que eu vou colocar alguns outros vídeos, não só desse vídeo nosso hoje aqui, mas também aulas do professor Diego. São aulas excelentíssimas também. A aula do professor Vitor, né? Vitor Santos também. Vou deixar aqui na descrição. Então, para você aprender de verdade, você quer aprender de verdade, não só ser só mais uma daquelas pessoas que se inscrevem em cursos preparatórios, não passa em nada e depois sai. Faça o seguinte, escute esse vídeo aqui hoje, vá fazer 50 questões. Se você atingir 50%, 60%, beleza. Tá uma nota não tão ruim, mas não tá tão boa também. Volte, assiste esse vídeo. Não quer assistir eu? Assista outros vídeos que estão aqui na plataforma também, inclusive os que eu vou deixar linkado aqui embaixo, né? Que são o professor Vitor Santos, né? E o professor Diego também. Assista as aulas dele, volte e vai fazer. Não, agora eu consegui 70, fiz mais 50 questões e consegui acertar 70%. Volte, assista o meu ou de outro. Só pare quando você estiver acertando 90%. Ah, William, agora eu tô acertando 90%. Beleza, pode dar uma pausa na matéria e pular para outra, tá? É mais ou menos essa a temática que nós usamos aqui. Fechou, então, tá? Agora aqui nós estamos do título 1, né? Do capítulo 1 dos crimes contra a vida. Então vamos lá. Matar, homicídio, simples, né? Matar alguém, né? Simples, matar alguém. Reclusão de 6 a 20 anos, né? Matar alguém de 6 a 20 anos. Aqui nós vamos ter algumas majorantes, né? E outros detalhes também aqui embaixo aqui. Agora vamos lá.
Caso de diminuição de pena, isso aqui é a famosa homicídio privilegiado. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violência e emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? O que significa isso aqui? Significa o seguinte: vamos supor que você tá brigando com o cara, né? E aí o cara pega, você queria só bater no cara, você não queria matar ele. Se você quiser matar, aí já vai pra, aí já é outro crime, aí já não é mais, já não cabe nesse parágrafo aqui. Mas vamos supor, você queria só bater no cara, você bateu no cara, aí você deixou o cara moído lá no chão. Aí o cara moído lá no chão, ele ainda pega e fala assim: tem que ser corno mesmo um cara desse. Aí você, opa, corno não. Aí você pega, saca a arma que até então e pega e mata. Ou seja, o seu intuito aqui não era matar. É que não tô falando. Se desde o começo você já tinha a intuição de matar, não vai parar, não vai cair nesse parágrafo aqui. Mas se por, né, violenta emoção ou questão moral, social, né, sobre violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pessoa tem que provocar. Se ela não provocou, não fez nada. Vamos supor, você bateu no cara, aí o cara tá ali de boa, aí você pega e saca a arma, o cara, não mata não. O cara não provocou, você cometeu homicídio, tá? Mas se por acaso ocorrer isso, né, injusta agressão da vítima, você vir matar ela por domínio de violenta emoção ou outra coisa, você vai poder, né, cair no homicídio privilegiado, tá? O juiz vai poder reduzir um pouco a sua pena. Lembrando que isso aqui tem que ser no momento, tá? Vamos supor que lá na hora lá, você com violenta emoção, você vai na sua casa, pega a arma e volta e mata o cara. Ok, se possivelmente por violenta emoção, tá aqui. Agora vamos supor que você vai, o cara te bateu e tá te xingando lá, dizendo que você é broxa, alguma coisa assim. Aí você vai lá na sua casa, pega a arma, e aí a sua mulher, né, fala: não, mano, não faz isso, ele não sabe de nada, não, ele tá falando isso porque, sabe? E aí você, vamos supor que você desiste. Beleza. Aí, outro dia depois, você pega e tromba ele na rua. Fala: te lembra daquele dia? Agora nós vamos acertar as contas. Aí não vai cair, tá? Não vai ser mais homicídio, não vai ser homicídio privilegiado. Tem que ser ali no momento, na hora da emoção. Na hora da emoção ali você pegou e fez a coisa. É aquela velha história, né? Eu cheguei, não vi nada. Quando eu vi, já tinha feito. Era mais ou menos isso. Agora, se você foi para outro lugar, descansou e depois fez isso aí, vai ser caracterizado mais como um acerto de conta, né? Como uma vingança, não como um homicídio privilegiado. Agora vamos aqui para a parte dos homicídios qualificados. A maioria desses aqui, né, nós já trabalhamos lá na questão de lei de crimes hediondos, tá? Se você não viu, vá ver lá, tá boa. Então, homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido por... Na verdade não tá por não, eu que tô aqui para encaixar aqui o texto aqui que eu tô lendo. Mas vamos de novo. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido por, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por... Isso aqui, o primeiro aqui, ó. Ou por outro motivo torpe. Esse primeiro aqui nada mais do que é o pistolagem, né? A pistolagem de aluguel, né? O homicídio de aluguel. O cara paga alguém, né? Pagou alguém, né? Por dinheiro ou por promessa. Fala: você faz isso, eu te dou esse carro, né? Ou você faz isso, eu te dou uma recompensa, né? Então é isso, né? Ou por motivo torpe. Esse torpe aqui, gente, ele tem um entendimento que você pode mudar esse torpe aqui, no lugar você coloca egoístico, tá? Ele tem um significado de egoístico, vamos supor. É um homicídio que é cometido, vamos supor, a filha que mata os pais para ficar com herança. É um motivo muito egoístico, tá? A esposa que combina com um amante para matar o seu marido, para eles dois ficarem livres, digamos assim, ficarem livres, ou para obterem
a herança dele, ou porque ele tem um seguro de vida bom, esse torpe aqui vem com um motivo egoísta, tá? Isso aqui vai se cair lá na lei de crimes hediondos, tá? Inciso segundo, por motivo fútil. Esse motivo fútil aqui é uma questão fútil, é uma questão besta. Vamos supor, o cara te fechou na rua, você já saiu e tirou a arma e pá, matou o cara. Pô, só por causa disso, né? É o cara que, sei lá, tá te olhando de longe. Você falou, tá olhando o quê? Já chega e sabe, tem que ser um motivo besta. Um motivo besta. Vamos supor que você vai num lugar e aí. Eu vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que você, você como policial civil, federal, penal, ZCM, policial municipal, você vai atender uma ocorrência de homicídio. Aí chega lá, tem o dono do bar no chão. E aí as testemunhas começam a relatar, né, que chegou um rapaz que já é dependente químico, ele pediu uma dose fiada. O dono do bar vendeu uma dose fiada para ele. O dono do bar falou: "Não, vocês desde a semana vocês não pagam as que estão aqui, então não vou vender não". Aí ele, por o dono do bar não vender essa dose, né, para ele pega e mata o dono do bar. É mais ou menos isso aqui, ó, esse fútil você pode colocar como simples, né? Matou por, porra. Fica simples, porque senão o pessoal vai confundir aqui, ó, com homicídio simples. Mas isso aqui é por um motivo besta. Matou por, porra. Você matou por isso, né? É mais ou menos isso. Inciso terceiro, vamos lá. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, é isso aí. Tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum, tá? Isso aqui não tem muito o que falar não, tá? Já tá bem claro esse artigo. Pessoa que, vamos supor, pega o cara e coloca no micro-ondas, né? Que nem o pessoal faz lá nos morros. Coloca o cara dentro de pneu e toca fogo. Ele matou com requisitos de crueldade, né? Ou explode o cara, né? Ou tortura, né? A pessoa, ela quer... Veja que aqui ele não está falando que é o crime de tortura. O crime de tortura vai estar lá na lei de tortura. Aqui ele quer matar a pessoa, mas ele quer matar a pessoa com requisitos de tortura. Ele quer torturar até a pessoa morrer. Se a pessoa não morrer, aí vai lá para a lei de tortura, que é um crime gravíssimo também, tá? E se for por autoridades ou pessoas públicas, pede o cargo de imediato, se for comunidade. Inciso 4, que já estou falando demais aí. Inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne indispensável a defesa do ofendido, né? Então aquilo ali, emboscada, né? O cara se finge de amigo para cometer o crime, tá? Isso aqui também, possivelmente, ou outro recurso que dificulte, torne impossível a defesa do ofendido. Isso aqui também pode se enquadrar também um Boa Noite Cinderela, tá? Tá muito alto aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Né, o cara coloca ali um Boa Noite Cinderela, que eu não sei porque é Cinderela, que nas histórias quem dorme é a Bela Adormecida, mas vamos supor, coloca um Boa Noite Cinderela, né, para dificultar, né, ou tornar impossível a defesa do ofendido. Lembrando que aqui tem que ser para matar a pessoa, tá? Se for só para roubar, aí vai se enquadrar em outro meio. Inciso 5º. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Isso aqui é o seguinte, nesse aqui ele mata a pessoa. Então vamos supor, para assegurar a execução. Vamos supor que ele chega no local para matar alguém, só que tem os seguranças. Então ele mata os seguranças também para assegurar que vai conseguir matar outra pessoa tranquila, tá? Ou ocultação, né? Isso aqui é aquela velha historinha lá do queima de arquivos, né? O cara, alguém viu, né? Vamos supor, o cara cometeu um crime e ele viu que a vizinha viu, ainda viu o rosto dele. Então ele volta, né? E mata a vizinha, a moça lá que viu o rosto dele, né? Para ocultar, para que ela não fale para a polícia, não, foi fulano de tal que fez isso, tá? Ou muitas vezes em assalto, acontece muito isso em assalto, tá? Então às vezes a pessoa vai roubar, os próprios assaltantes falam assim, olha para baixo, olha para baixo. Porque se possivelmente a vítima olhar para cima e ver o rosto deles,
muitas vezes ele executa essa vítima para não ter o risco de depois ela tá falando para a polícia, não, foi esse cara aqui, né? A polícia mostra na foto, qual dessas pessoas, não, foi esse daqui e tal. E para assegurar também, né, a impunidade ou vantagens de outro crime, né? Então, tá claro aqui, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio. Vamos agora pular aqui pro feminicídio. Inciso 6º, inciso 7º. O sexto foi revogado. O 7º já está pela redação aqui da outra lei. Então vamos lá. Inciso 7º, né? Falando pela redação da lei 15.134 de 2025, novo. Então, linear A. A autoridade ou agente descritos nos caput do inciso 132 e 134. O 132 vai ser aquela questão lá de magistratura, e o 134, se eu não me engano, tá? Mas o 134, ó, o 144 vai ser sobre as polícias, tá? GCM, PM, Polícia Federal, vai ser sobre o crime contra essas autoridades. E outra, tem que ser contra essas autoridades devido ao cargo dela. Vamos supor que alguém pega e você é delegado, a pessoa não consegue te matar e mata seu filho para se vingar de você. Ela tá se matando para se vingar de você porque você é delegado. Você prendeu ela ou prendeu digamos que prendeu uma frota de drogas dela, tá? Agora vamos supor que é o seguinte, a pessoa é seu vizinho, ela te odeia. Aí ela, vamos supor, mata seu filho, ou vamos supor que ela pega e mata sua sogra para se vingar de você. Ela não vai cair nesse crime aqui não, tá? Porque ela não matou porque você era policial ou porque você era delegado. Ela matou porque você é vizinha, ela não gosta de alguma coisa, sabe? De você é vizinho. Então não vai se enquadrar nesse crime. Esses crimes aqui tem que haver com o cargo. Se não tiver nada a ver com o cargo, então não vai caracterizar. Então vamos lá. Autoridades ou agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional e das Forças Nacionais de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo de até terceiro grau, em razão descrito na condição. Um dia desse, rapaz, eu fui comentar numa live de um professor aí, que eu nem sei mais qual é o canal dele, que ele falava lá que filhos adotivos não caía aqui. E aí eu falei que sim, que caía. Citei o artigo da Constituição e tudo. O cara começou a me xingar, gente. Você imagina? Uma live lá de 70 pessoas, o cara começou a me xingar. Seu bostinha, não sei o que, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então é o seguinte, filhos adotivos também vai se enquadrar aqui, tá? Por mais que o texto não fale, se vir falando só de acordo com o texto, ok. O texto não está falando de filhos adotivos, mas filhos adotivos cabe sim. E é claro que seria lógico, né, cara? Como é que uma lei vai proteger se for filho adotivo, né? Aí não cai. Só se for filho de sangue. Não tem lógica, né? Então, linear B. Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratem os artigos 131 e 132 da Constituição, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, tá? Olha aqui, ó, inclusive por afinidade. Então, esse cara não precisa ser ele não precisa ser nem registrado em certidão de nascimento. Vamos supor que é um sobrinho seu, né? Ou filho de um amigo que você considera como se fosse um filho, né? Como se fosse um sobrinho, né? Só por afinidade aqui já vai se enquadrar também. Até o terceiro grau, em razão desta condição. Inciso 8º. Com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Isso aqui é engraçado, tá? Porque, de acordo com a lei, se for uma arma de uso de fogo com uso proibido, né? Ou restrito. Se você cometer um crime com a arma de fogo de uso permitido, então pode. 138.
Então vai poder, né? É claro que possivelmente na prática vai tudo pro mesmo balaio, tá? Mas isso aqui é engraçado que vai caber muito manobrismo jurídico, tá? Porque o advogado da defesa, né, vai falar assim, não, meu cliente não, porque lá no inciso 8º tá falando com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Meu cliente usou um 32, né? Ele usou um 32 ali que não era automático. Isso aí nós já temos aulas, né? 32 ou 22 que já temos aulas falando lá no Estatuto do Desarmamento. Assista lá, que não é porque uma arma tem um calibre inferior que ela é de uso permitido, tá? Então, às vezes se for uma arma, sei lá, uma arminha de pressão, mas ela é automática, né? Ela dá rajada, ela vai ser de uso proibido também, tá? Então vai abrir brechas para as pessoas tentarem, né, livrar seus clientes aqui, se for de arma de uso permitido. Homicídio contra menor de 14 anos. Se é menor de 14 anos, qual é a quantidade de anos que a pessoa tem que ter? 13 anos, tá? Ou seja, leia isso aqui como o seguinte: homicídio contra crianças de 13 anos, tá? Porque tá falando homicídio contra menor de 14 anos, tá? Então é menor. Se for maior de 14 anos ou igual, aí já vai se enquadrar em outro. Então vamos lá, inciso 9, contra menor de 14 anos. Inciso 10, nas dependências de instituição de ensino, tá? Então, tanto se for menor de 14 quanto se for em uma escola, e aqui não está falando se é público ou privado, tá? Pode ser um cursinho, tá? Reclusão de 12 a 30 anos. E outra, que aqui não está falando de idade, não. No inciso 9 está falando que se for contra algum adolescente, né, que maior de 12 anos, né, já é adolescente, e se for já é contra essa tipificação aqui. Já aqui embaixo não está falando isso não, está falando nas dependências de instituição de ensino. Então aqui pode ser qualquer idade, pode ser o cara 30 anos, mas você matou o cara dentro da escola, aí, né, tá nas dependências de ensino. Reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 2A foi revogado. Artigo parágrafo 2B, né? Tá falando o seguinte: a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de, aí tá falando aqui, inciso primeiro, 1/3 até a metade. Vou botar aqui. 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, né? Vamos supor, a pessoa tem autismo, né? Ou tem dificuldade de locomoção, vai ter esse agravo aqui, essa majorante. Parágrafo 2º, inciso 2º, 2/3 se o autor é ancedente, né? Ou seja, é avô, é pai, né? Padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, perceptor ou empregado da vítima, ou por qualquer empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Ok, vai ser 2/3 aí. 2/3, né, se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Agora aqui sim, ó, tá falando instituição de educação básica, tá? Pública ou privada. Ah, é uma faculdade privada. Possivelmente aí já não vai caber, porque aqui tá falando educação básica. Parágrafo 2º C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de... Agora aqui vamos para os aumentos das que são cometidas dentro das instituições. 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência, com doença de que acarrete a condição limitante ou a vulnerabilidade física ou mental. Ok. Inciso 2º. 2/3 se o autor é ancedente, padrasto, madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, perceptor, empregador. Empregador, gente. Aqui não é empregado, não. Isso aqui tá falando o seguinte: vamos supor que o cara é patrão da pessoa e ele mata ela.
né? Vamos supor que um fazendeiro tem um empregado que está indo embora e como o acerto é muito grande, ele fala assim, não, tal dia você passa aqui para fazer o acerto. Aí ele combina com os peão ali para matar esse funcionário para não ter que fazer esse acerto, tá? Que é pelo empregador, não é pelo empregado, não. Empregador da vítima, né? O patrão da vítima, ou por qualquer outro título que tenha autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Isso aqui cabe várias outras coisas, a gente até babar, tá? Até babar. Recentemente aqui, onde foi, gente? Eu não sei se foi em Goiânia ou se foi em São Paulo. Tem aquelas van que busca criança. A mulher, a tia da van, tava buscando a criança e levou pra creche. E ela esqueceu de uma das crianças dentro do carro. E essa criança passou o dia todo dentro do carro. Quando foram ver, a criança já estava morta. Ou seja, ela vai se responsabilizar também, essa babá. Por quê? Porque até então, até o momento ali, ela estava como ela titular tem autoridade sobre ela, tá? Então, até naquele momento ali, ela tinha autoridade sobre a criança, tinha que ter cuidado, tá? Outra coisa, minha irmã quer sair para farrear e quer que eu fique com o filho dela. E o filho dela é muito maligno, é muito atentado. Cuidado, porque a partir do momento que você fala assim, não, eu fico com ele, tudo que acontecer com ele é culpa sua, tá? Não, eu tranquei a porta, o menino conseguiu abrir a porta, foi lá para a piscina e se afogou. Você vai responder por homicídio, tá? Então, muito cuidado com quem você observa ou presta atenção. Fechou? Homicídio culposo agora. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, beleza. Seria um tipo de homicídio culposo simples, né? Pena de detenção de 1 a 3 anos. Aqui a pessoa da bobeira não vai nem presa, tá? Porque de 1 a 3 anos, né? Vamos lá agora aqui para os aumentos aqui. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissional, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procurando diminuir as consequências dos seus atos, ou foge para evitar a prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio. A pena é aumentada em 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14, maior de 60 anos. Redação dessa lei aqui. Então, beleza, vamos começar aqui pelo início aqui do parágrafo 4. Então, a pena é aumentada de 1/3, né, em observância às regras técnicas. Recentemente, aconteceu um caso, se eu não me engano, foi em Manaus. A médica ali, naquela correria ali, passou uma prescrição de adrenalina via venosa, né? Ou seja, uma adrenalina ali que a técnica, em vez de ter observado, porque por mais que, mas ele é médico, mas nessa quesito aí, tanto o técnico quanto o enfermeiro, tanto o técnico quanto o técnico de enfermagem que eu tô falando, quanto o médico, eles estudam o mesmo tanto para isso, tá? Na verdade não é o mesmo tanto não, mas eles devem saber o mesmo tanto. Inclusive, se o médico tá errado, o enfermeiro tem que ir lá e chamar a atenção do médico. E aí ela prescreveu para a via errada, né? Porque deveria ser via nasal, né? Deveria vir ali com a maquininha ali para ela inspirar, né? Essa adrenalina. Seria uma via nasal. E aí, não sei se devido à correria, a técnica colocou via venosa, né? Que é na veia. Aplica ali na veia. A técnica de enfermagem também, ela até estranhou. Parece que ela até perguntou para outra técnica. E aí o pessoal, devido à negligência, falou, se ela prescreveu assim, é assim. E aplicou essa adrenalina venosa na criança. A criança, em poucos minutos, né, começou a desfalecer e veio a cometer algumas paradas, né, paradas cardíacas, e veio a falecer. Isso aqui elas vão se enquadrar nisso aqui, ó. Se o crime é resultando em inobservância de regra técnica, né, técnica de profissão, elas deveriam observar, né, tanto a técnica quanto a médica, né, deveriam estar observando para isso não acontecer. Ou isso aqui é mesmo? Pergunta para outro enfermeiro, né?
Se eu não me engano, ela até depois parece que ligou para outro médico. Sei que isso aconteceu. Não é o nosso caso aqui, tá analisando esse homicídio. Mas se enquadra como homicídio culposo, tá? A pessoa, mas eu não estudei esse direito na faculdade. Não é problema da pessoa que está no hospital ou de outra, tá? Isso aqui a pessoa tem que saber. Se não saber e vier a cometer, se a pessoa não vier à morte, né, vai se enquadrar em outros crimes, possível lesão corporal. Se vier à morte, vai se enquadrar como homicídio culposo. É claro, lembrando que a pessoa não tem que ter um interesse. Se ela matou já querendo, aí já vai ser outra coisa. Vamos pular aqui para o outro aqui. Se o agente decide prestar socorro imediato, né, à vítima. Então isso aqui também vai lá para o CBT, vai também para o CBT, né, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o cara que acaba de atropelar uma vítima, e em vez de prestar socorro, independente se ele estava certo ou errado, não, eu estava no sinal verde, ela que atravessou no sinal vermelho, independente. Se o agente decide prestar socorro e correr, né, ele vai ter um agravamento, tá? Ele vai ter um agravamento na pena. Se ele ficar no local, né, o juiz vai entender que foi de boa fé, mas é a questão de boa fé que eu falo assim, né, ele tentou socorrer a vítima. Mas se vamos supor que o cara atropela um motoqueiro, começa a chegar outros motoqueiros ameaçando ele ali, o ideal é que ele vá para uma delegacia, tá? Não fique no local, porque aí ele que possivelmente pode ser uma vítima. Mas vá para uma delegacia e fala, tava ali. Isso vai estar lá no artigo daqui desse código, lá no 121, 122, se eu não me engano. Ou 123. 120, não, 23 na verdade, minto. Por quê? Porque se ele ficar lá, possivelmente ele vai ser lixado. Então você vai pra delegacia e fala, pessoal, aconteceu isso, né? E como eu tava sofrendo, né, ameaça lá, risco a minha integridade física, eu vim pra cá, aconteceu isso. E aí, né, e fica lá aguardando. O pessoal fala lá. Não procurar diminuir, né? Não procurar diminuir as consequências de seus atos. Isso aqui é aqueles bonitinhos que ficam empinando por aí. Ou foge para evitar prisão flagrante, tá? Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, tá? Então vamos supor que o cara ele vai dar ré, aquele velho exemplo, né, do cara que vai dar ré, da mulher que vai dar ré e não presta atenção, e seu filho tá atrás, e ele atropela e por infelicidade do destino ele vem matar seu próprio filho, né, por não ter sido negligente, não ter observado o retrovisor, né, para ver se tinha criança atrás. Mas isso aqui da pessoa já ter perdido o filho, por ela mesma infelizmente ter matado, é tão grave que o juiz já vai pensar assim, pô, cara, eu vou dar uma pena para esse cara, sendo que ele já tá sofrendo mais do que a pena. Com certeza faria o contrário, se eu falasse assim, eu faço seu filho viver se você ficar preso 5 anos. Com certeza o cara ia aceitar ser preso. Então a pena é irrelevante, o cara já tá sofrendo a perda do filho. Então é esse quesito aqui. Se a consequência, né, da infração for da própria ação do agente for pior do que a pena secundária, que seria a prisão, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então é aquela questão, né? Vamos supor que o cara é morto. Morto por quê? Não, é morto porque ele não estava pagando a mensalidade aqui do pessoal que faz a segurança aqui da área, tá? Vamos supor que aqueles guardinhas da rua, aqueles guardinhas que fazem que, né? É ilegal, tá? Porque existe a lei. Não que, William, mas eu trabalho com isso. Não é o meu ponto, amigo. Não estou dizendo que você é criminoso. Eu estou falando que existe uma lei já tipificando a segurança privada. Mas vamos supor que é um guardinho e certo mês tal fulano fala assim, não, eu não vou pagar esse mês não, que acho que esse mês eu não vou precisar não, tá? Aí eles falam assim, se acha que não tá precisando, então eles vão marcar um roubo lá, eles vão marcar um roubo pro cara pensar assim, nossa, por que eu fui parar de pagar? Eu tô precisando. E aí ali na hora ali que eles estão fazendo o roubo, entre aspas, o cara aparece e eles
infelizmente venha matar o cara, porque o cara estava armado também, né? Então eles vão pagar por isso aqui, porque o cara não pagou a mensalidade deles, né? Eles quiseram dar um intuito que aquele cara ele precisava da segurança deles, tá? E por ele não ter pagado, ele estava sofrendo aquele roubo ali. Foi um exemplo péssimo esse que eu dei, né? Vamos ficar com o da milícia do Rio de Janeiro, que é melhor. E sobre o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupos de extermínio, né? Aquele pessoal, certa época eu estava tendo isso no Rio de Janeiro. O que não está acontecendo no Rio de Janeiro? Mas era um pessoal que eles se juntavam em grupo para bater em pessoas que estavam roubando ali naquela área. Então eles eram um monte de marombeiro, tá? Que se juntavam, que estavam indignados porque tava todo dia aqueles pivetes roubando e ninguém fazia nada. E eles começaram a se juntar, né? Eles fizeram um grupo, né? Não seria um grupo de extermínio, eles fizeram um grupo para espancar os ladrões ali da área. Esse aqui seria algo semelhante, mas aqui seria para matar, tá? Seria de extermínio. Feminicídio, vamos lá. Artigo 121b. Matar a mulher por razão da condição do sexo feminino, tá? Pena reclusão de 20 a 40 anos. Olha, William, mas eu ouvi falar, eu já estudei que o máximo de quantidade de tempo que você pode ficar preso é só até 30 anos no Brasil. Eu já vi passando até no Fantástico. E sim, de fato era. Só que isso foi modificado pelo pacote anticrime, tá? Vários crimes agora, inclusive nós comentamos isso lá na lei de crimes hediondos. Vários crimes agora, eles passaram para a tipificação máxima agora até de 40 anos, tá? E aqui, matar a mulher, né, por razão do sexo feminino, vai de 20 a 40 anos. Aqui em Goiás, em Goiânia, né, teve algo semelhante, que era o serial killer, possivelmente muita gente conheceu esse caso. Ele matava a mulher só porque era mulher, tá? Ele não gostava de mulher. Inclusive ele já chegou até a matar alguns travestis também, que ou seja, não era mulher, mas por ter características físicas ali de mulher, ele pegava e ia matar lá. É difícil acontecer algum crime assim, matar a mulher pela condição de ser mulher, tá? Geralmente mata porque é ex, porque é amante ou por outras questões, não pela pessoa ser mulher, tá? Mas aconteceu aqui também em Goiânia e deve acontecer em vários outros lugares. Parágrafo 1º. Considera-se que a razão da condição do sexo feminino quando o crime envolve... Aí vamos lá. O que vai ser considerado para se encaixar aqui no 121A? Parágrafo 1º. Violência doméstica e familiar, né? Ali embasada ali mais pela Maria da Penha. Inciso 2º. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? É aquele questão do serial killer de Goiânia aqui, né? E vou lhe falar mais, tá? Ele tá preso aqui em Aparecida e, segundo os policiais penais de lá, chove de mulher e de carta, né? Muitas mulheres... É aquele efeito da mulher do malandro, né? Quanto mais bate, mais... vamos deixar pra lá. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado. Quando que vai aumentar até a metade? Aí tá aqui, parágrafo 1º. Durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, tá? Então, se for ali os 3 meses, né, posterior, né, ou se é responsável, vai se enquadrar aqui nesse aumento de 1/3 até a metade. Inciso 2º. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição, né, limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. Então vamos supor que tem uma pessoa, né, que não se enquadra nem em 14 anos, nem em 60, nem como deficiente, mas ele tem uma doença, vamos supor, ele está com tratamento de câncer, né, aquele medicamento ali do câncer dessa pessoa muito frágil, né, muito delicada, e a pessoa se utiliza desse momento que a pessoa está vulnerável para cometer esse crime aqui. Vai ter esse aumento aí. Inciso 3º. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da família. Então é aquele cara, né, que vai lá e mata a esposa na frente dos filhos, tá aqui, ó, descendente.
ou então na frente da mãe, de pai, antecedente, tá? Ou física ou virtual. Infelizmente, recentemente agora, em São Paulo aconteceu um caso semelhante, eu não vou nem comentar isso aí não. Que está cheio de exemplos. Inciso 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput, né, do artigo 22 da Maria da Penha. Vamos ver lá o que está falando isso aí? Se eu só ver aqui qual era o inciso. Inciso 1, 2 e 3, né? Cadê? Então aqui. Inciso 1º. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma com munição ou órgãos competentes nos termos. Afastamento do lar, domicílio ou local de convívio com a ofendida. Inciso 3º. Proibição de determinadas condutas, entre as quais. Aí, isso aí nós já temos, tá? Se quiser, vai lá. Nós já temos a aula de Lei Maria da Penha que completa a legislação 11.340. Vai lá dar uma olhadinha. Inciso 5º. Nas circunstâncias previstas no inciso 3º, 4º e 6º do inciso do parágrafo 2º do artigo 121. Qual é esse aqui, gente? 3º, 4º e 8º, né? 3º, 4º e 8º do parágrafo 2º. Só deixar marcado aqui. Não, é aqui não, é onde? 3º, 4º e 8º. Parágrafo 2º. Tá aqui. Terceiro, né? Com emprego de veneno, fogo explosivo. 4º, traição e emboscada. E o 8º, né? Que é com emprego de arma de fogo de uso restrito. Então é isso aí. Se tiver esses outros aqui no homicídio contra a mulher, né? Feminicídio, vai ter esse agravamento aqui de aumento da pena aqui. Cadê? Aumento da pena, né? De 1/3 até a metade. Tem mais? Não, é só isso. Vamos lá para a coautoria agora. Parágrafo 3º. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as condições, circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no artigo, parágrafo 1 desse artigo. Então é o seguinte, o cara que foi lá, a pessoa ela responde por aquilo que ela queria fazer, tá? Então vamos supor que o cara, ele queria cometer o crime de matar a ex dele. E aí ele pediu para o amigo levar ele até o local onde a ex estava. Se o amigo sabia, ele falou assim, não, cara, eu falou pro amigo, não quero matar minha ex. Ele falou, não, tá bom, eu te dou uma carona, e aí nós vamos lá. Ele entra dentro da casa e comete o crime. Por mais que o amigo dele nem sequer saiu do carro, ele vai responder igualzinho. Ele vai responder igualzinho como se estivesse lá também apertando o gatilho. Porque ele ajudou igual, ele sabia. Agora vamos supor que ele não sabia. Vamos supor que ele falou o seguinte... não, vamos lá na casa da minha ex lá, porque o atual dela me chamou de boiola e eu vou lá dar uma lição nele, tá? Então, esse amigo dá uma carona pra ele, pensando que ele tá indo lá agredir o atual da ex-esposa. Então, se chegando lá ele mata a ex, o cara que tava dirigindo pra ele vai responder como lesão corporal, porque ele não sabia que ele iria matar até então, tá? Se ele soubesse, aí ia responder por homicídio, tá? É a mesma coisa lá do peculato com particulares, tá? Não sei se vocês vão se recordar dessa. O particular ele não responde por peculato, ele responde por furto. Mas se na companhia do agente público ele souber que o cara é agente público, fala, não, vamos lá, você que não é, que é particular, vamos lá roubar comigo porque eu sou agente público. O particular vai responder por peculato furto e não por furto. Vamos lá agora para a parte do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, tá? Ou automutilação. Ah, William, não entendi direito essa coautoria do parágrafo 4 não, do parágrafo 3º. Eu vou deixar um monte de exemplo aqui embaixo, tá? E outras aulas também, professor Vitor Santos, dá uma olhadinha aí.
Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Parágrafo 22. Induzir ou instigar alguém ao suicidar-se ou a prática automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Gente, desde já, eu não gosto de ser muito mendigo de likes não, mas se puder deixar um comentário aí, deixa nem que esses 2 pontinhos, dá um like, porque isso aqui me lasca, tá? Porque só de eu estar falando esse artigo aqui, ó, um induzimento ao suicídio, não sei o que, o YouTube já entende que eu tô com discurso de ódio, já entende que eu tô com discurso de auxiliar ou instigar alguém, e ele corta, né? Ele não entrega o material pro pessoal, o vídeo. Então, se você puder dar um likezinho aí, ajuda, tá? Porque, como eu vou falar exemplos aqui, o algoritmo do YouTube, ele entende que eu tô fazendo discurso de ódio, eu tô fazendo outras coisas aqui, ele começa a me punir, tá? Não entregando quase para ninguém esse vídeo. Então, o que tá falando esse artigo aqui, ó? Reclusão de 6 meses a 2 anos. Isso aqui é o seguinte, induzir. Vocês prestaram atenção que não existe o crime de suicídio? Ah, não. Tentar se suicidar. Pena reclusão de 2 anos. Não existe crime de suicídio, tá? Porque a legislação entende que a pessoa que tenta suicídio, ela é uma pessoa que está mentalmente doente, tá? Naquele momento ela precisa de ajuda, não punição, né? E seria até o contrário, né? Porque alguém que tentou se suicidar, você prender a pessoa, aí é que a pessoa vai falar, ah, agora é que eu... ela tava tentando me matar enquanto eu tava solto, agora que eu tô preso é que eu vou, né, fazer a desgraça acontecer mesmo. Induzir, né? Você passa lá, tá o cara lá em cima do prédio, eu vou pular, e você tá lá de baixo. Pula, pula, pula. Você tá induzindo. Quem tá cometendo crime aqui que é passível de ser preso é você, né? Ou instiga alguém, né? Vamos supor que a pessoa ali tá por um momento difícil, né? Descobriu uma coisa. Aí você fala assim, nossa, cara, não é querendo não falar, mas se fosse eu me matava. Ah, ainda bem que você é forte, né? Porque se fosse eu não aguentaria, eu já teria me matado. É. Você querendo ou não, esse meu exemplo aqui pode até não ser 100%, tá? Mas aqui você estaria dando ideia para a pessoa que seria melhor ela se matar, tá? Instigar alguém a se suicidar-se. Ou praticar automutilação, né? Aquela que a pessoa fica cortando os braços, né? Aqueles namoradinhos, pré-adolescentes, né? Vocês ficam ali cortando ali os braços, né? E você fica prestando auxílio ali para a pessoa, fica prestando gilete, né? Essas coisas assim. Auxílio material para que o faça, né? Então tudo isso aí vai caber aqui na reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, mais tarde nós vamos ter essa diferenciação do que é grave ou gravíssima, nos termos do inciso 1 e 2 do artigo 129, que é o que nós vamos falar mais tarde, tá? Reclusão de 1 a 3 anos, tá? Vamos supor que a pessoa tentou se matar e não conseguiu. Ela sofreu uma lesão corporal grave ou gravíssima, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, né? A pessoa corta os pulsos ali e ela corta uma artéria e morre. Ou você fala lá, pula, pula, aí a pessoa pula. Tá duvidando, né? Pula e morre. Aí, né? Reclusão de 2 a 6 anos. Tem um amigo meu, não vou nem falar o nome dele não, que ele é da área da saúde. E ele não gostava de jeito nenhum. Ele falava, esse pessoal aí que quer se matar, eu faço até ajudar, porque a vida é algo tão valioso e a pessoa quer se matar. Mas não é assim, né, gente? Cada pessoa tem um momento na vida de dificuldade, alguns mais, outros menos, mas não é assim. Se por acaso algum dia você passar por uma situação dessa, se você tiver com problema, busque ajuda, tá? Se você não tiver com problema, mas vê alguém passando por um momento desse, preste ajuda, tá? Não faça uma de engraçadinho, né? Ah, eu sou superior. Não é assim que a vida continua. Não é assim que a vida prossegue, né? Tem pessoas que infelizmente acontecem por alguns problemas e nós estamos passíveis a isso, que, né, perde a razão de viver.
Então é isso. Parágrafo terceiro. A pena é duplicada. Então vamos lá. É duplicada aqui. Ela não é até a metade, não. Ela é duplicada. Se o cara cometeu um crime que era de até 1 ano, na duplicação aqui, ela vai ter até o dobro. Vai ser 2 anos. Agora, quando é até a metade, ele vai pegar até a metade. Se era 1 ano, a metade de 1 ano é 6 meses. Então vai pegar 1 ano e 6 meses. Agora o dobro é o dobro, né? É outra pena igual. Inciso primeiro. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, né? A pessoa lá por motivo egoístico, torpe ou fútil, né? Tá lá ajudando o outro para se matar, né? Sei lá. Dá um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? O cara que quer ficar com a mulher do outro. Aí ele fica lá, nossa, cara, rapaz, eu descobri que sua mulher tá te traindo, cara, nossa. Rapaz, se eu fosse você, eu me matava, porque eu não ia aguentar. Ou seja, o cara já tá fazendo, já tá auxiliando, instigando ele aqui por um motivo torpe, para o cara, né, ir embora aqui. Isso aqui já tá até na história bíblica, né, na Bíblia, tem algo semelhante, né, que é a história de Davi, que ele tem vontade de ficar com uma das mulheres de um dos seus guerreiros, né, e aí ele dá ordem para um desses guerreiros não, o marido dessa mulher, né, que é amigo dele, ir na fronte da guerra para ele morrer, para ele ficar tranquilo, né. É o que está mais ou menos trazendo aqui no inciso primeiro, tá? Inciso segundo, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, né? Então vamos supor que a vítima é uma criança e o cara ali está induzindo ela, né, a cometer. Tem um jogo aí, eu não vou nem falar o nome dele, mas tinha um jogo aí recentemente aí virtual que tinha essas coisas aí, né, que etapas desse jogo era a pessoa matar pai e mãe, e se eu não me engano a última etapa era a pessoa cometer esse crime aí, tá? A pessoa ela se suicidar. Não devia nem estar falando isso aqui, que senão o YouTube vai. Mas se for isso, a pessoa é menor de idade, ou a pessoa tem algum problema mental, né? Tem autismo, tem alguma coisa, e tá o terceiro aqui, o criminoso, está insidiando ela para ela cometer esses crimes aqui, vai cometer aqui até a duplicação da pena dele. Parágrafo 4. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de redes de computadores, de redes sociais ou transmitida em tempo real. Isso aqui são novos, tá? Isso aqui é de 2019, isso aqui. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo de comunicação ou de rede virtual, ou por este responsável. Gente, se eu não me engano, tem o caso Jimbo. Eu acho que é esse o caso Jimbo. É um cara que ele era pastor, assim, dizem, né? Ele era pastor, tinha uma comunidade. Ali nos anos 70, ele fez com que os seus fiéis cometessem suicídio em massa. Se não me engano, foram 900 pessoas em um só dia. Parece que no dia lá ele falou que o mundo ia acabar, e aí eles tinham que, para ter a salvação eterna, eles tinham que cometer suicídio, e as pessoas começaram a cometer suicídio, tá? Ou seja, o cara era líder religioso, tá? Coordenador, administrador, mas esse aqui no caso era líder religioso, né? E fez as pessoas cometerem suicídio. Ou vamos supor, no caso da religião muçulmana, né? Tem alguns integrantes lá do Talibã que, para você conseguir a salvação eterna, lá ir para o paraíso, ter 7 vias, tá? A pessoa ela teria que cometer lá suicídio, né? Se explodir, né? Vai lá no meio da multidão. É o homem-bomba, tão famoso como homem-bomba. Ou seja, por motivos religiosos, né? O autor ali, o líder, coordenador, administrador de grupo, né? Faz com que a pessoa cometa esse suicídio aqui. Aqui tá tudo ligado ainda no artigo 122, tá? Que é induzir, instigar alguém ao suicídio. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo
resulta em lesão corporal de natureza grave e é cometido... Não, desculpa. Se resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, não é grave não, é gravíssima, e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha necessário discernimento para a prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no inciso 2 do artigo 129. Vamos lá para ver o que está escrito lá? Artigo 129, parágrafo 2. Artigo 129, parágrafo 2. Se resultar enfermidade, perda de membros, né, aborto. Aqui ele está falando que vai responder por lesão gravíssima só. Né? Reclusão de 4 a 12 anos. Então, se por acaso a pessoa fizer isso, menor de 14, a pessoa com enfermidade, doença mental não morrer, ele vai responder ali por como é que é o nome, gente? Lesão corporal gravíssima, tá? Parágrafo 7º. Se o crime de que trata oh, meu Deus do céu, hoje eu tô, hein? Tem que tomar uma água ali. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121. Então aqui, gente, é bem claro, o parágrafo 6º e o 7º está falando o seguinte: auxílio, instigação, isso aí tudo aí ao suicídio. Se a pessoa morrer e for menor de 14 anos e não tiver o discernimento mental completo para entender, o autor, ele vai responder por homicídio. A pessoa que fez essa outra se matar, ela vai responder por homicídio. Se a pessoa não morrer, ela vai responder por lesão corporal de gravíssima, tá? Infanticídio, tá? Então vamos lá agora. Artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Detenção de 2 a 6 anos. Isso aqui é interessante. Vamos por parte. Então vamos lá. Artigo 123, né? 123. Matar sob a influência do estado puerperal. Isso aqui é um estado que geralmente a mulher tem, tá? Dependendo das mulheres, como a gestação, né? O parto ali é uma coisa que existe internamente no corpo da mulher, tem um monte de hormônios, né? Um monte de coisa ali alterando o ânimo e a característica física dela. Ela pode aparecer esse tal do estado puerperal, que é a vontade de matar seu filho. Tem muitas mulheres que relatam que depois do parto, né, elas escutam o bebê como se fosse um demônio correndo atrás dela, ou o bebê perseguindo ela, e nessa euforia neural, né, esse estado de desequilíbrio psicológico, ela mata seu próprio filho, tá? Mas aí vamos, como nós estamos falando aqui, ó, matar sobre o estado de influência, estado puerperal. Se a pessoa não estava com esse estado, né, se ela falar, não, eu não estava tendo alucinação nem nada, então não vai ser infanticídio, tá? Outro detalhe também, o próprio filho. Se a mulher está em estado puerperal e ela, em um momento de descuido do corpo de enfermagem, ela vai lá no berçário e mata outra criança achando que está matando seu próprio filho, ela vai responder por homicídio, tá? Porque ela pensou que estava matando seu próprio filho, mas ela matou outro filho. Então, tanto ela matar o seu filho, ou matar outra criança achando que está matando dela, ela vai responder por estado puerperal. Ah não, William, se ela for lá e matar outra criança achando que está matando de fato outra criança, ela vai responder por homicídio, tá? E aqui tá falando aqui, ó, durante o parto, né, ou logo após. Então assim, o que seria durante o parto? O medicina hoje,
ele entende que durante o parto, aí vai diferenciar um pouco. Tem muitos que entendem que até o corte do cordão umbilical da criança, e tem muitos que entendem que até a criança sair, tá? Então a criança saiu, né? Ela já... E tem muitos que entendem que até o cordão até ser cortado ali o cordão umbilical. A criança já saiu, mas ainda tá ligado o cordão umbilical entre ela e a mãe, ainda tá ali na parte do parto. Então vamos supor que a criança, ela nasceu, né? E o cordão umbilical ainda tá na mãe. Então, e a mãe tá indo pro hospital, tá? Porque esse cordão não é muito quesito da nossa área aqui, mas ele sai automaticamente, tá? Se você for cortar, tem algumas medidas. Não é só cortar o cordão e pronto, né? Porque senão a mulher vai sangrar. Você tem que travar dos dois lados ali. Trava de um lado, trava do outro. Geralmente com as pinças ou com qualquer outra coisa. E corta no meio. Mas isso não é uma coisa muito da nossa área. Mas a mulher tá indo, né? E no meio do caminho, ela pega e mata a sua criança. Vai se enquadrar nisso aqui, tá? Ou logo após, tá? Esse logo após, aí, meu amigo, aí vai entrar muita divergência. O que seria o logo após? 8 horas, 24 horas? O que seria esse logo após? Aí vai entrar em uma briga na doutrina aí que ninguém tem algo pacificado referente a isso. Mas vamos supor que a criança, ela mata essa criança em decorrência de uma semana, né? Possivelmente os hormônios ainda vão estar alterados ali. Pode ser que vai se enquadrar aqui logo após. Agora ela mata a criança quando a criança tem 3 anos. Aí, né, não tem como alegar que eu matei, mas eu estava em estado puerperal. Aí não. Possivelmente o seu corpo daqui até lá já se organizou, já não está mais passível desse estado. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Então fechou. Vamos lá. Artigo 124. Deixa eu ver quanto tempo nós gastou aqui. 1 hora já. Nossa, capaz, vamos ter que dividir essa... Vamos até o 130. Depois de 130 nós separa e passamos... Vamos ter que separar aqui, tá, gente? Senão vai ficar muito grande. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma. Ou consentir que outrem lhe provoquem. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Isso aqui não tem muito comentar não, já tá claro aqui, né? Provocar a mulher que toma ali as pílulas abortivas ou algum meio para se abortar, ou ela permite que alguém faça isso, né? Uma hipotética clínica de aborto, ou pede para o seu companheiro comprar medicamentos para ela e aplicar nela. Vamos lá aqui para o artigo 125, aborto provocado por terceiros. Então vamos lá, 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Então vamos supor que a gestante, né, já falou pro cara que tá grávida, e o cara, não, eu não posso ser pai, eu sou muito novo, eu tenho apenas 34 anos, eu tenho muito a viver pela frente. Aí, beleza, a vida que segue. Aí certo dia ele fala, eu trouxe aqui um refrigerante pra você, tá? E digamos, peraí, só organizar um negocinho aqui rapidão. Voltando aqui rapidão. Parei pra ir ali. Então, onde nós estávamos? Artigo 125, né? Provocar aborto sem o consentimento das gestantes. Eu tava falando lá a questão lá do cara, né? Aí vamos supor que esse cara, ele pega e como ele sabe que a parceira dele não quer abortar, ele quer dar um aborto. Ele quer dar uma pílula abortiva, né? Escondida, pra ela perder e pensar que foi um aborto espontâneo, tá? Então, ele vai lá e coloca um medicamento, tá? Que eu não vou nem falar o nome aqui para não dar ideia. Mas a moça toma, tá? E depois que toma esse medicamento, ela faz... pode acontecer ou não, dependendo da dosagem, né? Mas ela vai e perde a criança, tá? Esse cara vai responder isso aqui, ó, reclusão de 3 a 10 anos. Vai ser difícil caracterizar, né? A não ser que depois ele fale, não, desculpa, eu tô arrependido, mas aquilo lá, eu dei uma pílula pra você. Aí a gestante vai, a mulher vai denunciar ele, né? Isso aqui vai ser difícil, porque mulheres, geralmente, ela tem muito aborto espontâneo. É difícil ter uma criança, tá? Pra quem não é da área, acha que é fácil engravidar, não é, tá? Pra muitas mulheres aí que é difícil.
Ah, William, mas eu trisquei e engravidei. Não, ok, parabéns pra você, tá? Mas a gravidez em si, pra mulher, é uma coisa muito complexa. É claro, não chega a ser uma febre do homem, né? Que a febre do homem é mais grave, mas... Brincadeiras à parte, vamos lá pro artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Nesse aqui já é o contrário. O contrário não, é quase semelhante, só que aqui ela é de acordo, tá? Ela não arruma o remédio que eu tomo, tá? Então, reclusão de 1 a 4 anos, tá? Bem simples, não tem muito o que comentar aqui. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada, né? Ou débil mental. Isso aqui é como se a pessoa tivesse algum desequilíbrio mental, tá? Desequilíbrio que eu falo mental tem autismo, alguma coisa assim. Ou débil mental. Ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então vamos supor, o cara fala assim: a gestante está com dor de cabeça e fala: não, toma esse comprimido aqui, que ele é bom para dor de cabeça. Ou seja, ele está fraudando, ele está dando um medicamento, ela está pensando que está tomando para dor de cabeça, mas na verdade é um medicamento abortivo. Ou por ameaça, né? Ou seja, toma isso aqui, senão meta a mão em você. Aí, se for esse caso, né? Se enquadrarem nesse caso aqui, vai ter um aumento que eu não estou vendo aqui, né? Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante for, tal. Sim, mas aplica quanto? Tá aí. Se for isso, vai ser reclusão de 1 a 4 anos. Forma qualificada, tá? Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevier a morte. Então, tá? São duplicadas se o cara for aplicar, né, a medicamento ali abortivo e sem querer ele dá uma dosagem a mais do que o necessário e a moça vem a falecer, independente se ela sabe ou não. É duplicada. E esse por acaso aqui, ó, interessante que ele não traz nenhuma outra natureza. Aqui, ó, as penas combinadas dos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se a consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Ou seja, se for gravíssima, não cabe. Vai entender a cabeça do legislador. Ah, William, mas com certeza deve caber gravíssimo, né? Assim, cara, pra lei, no Código Penal tá bem escrito no começo lá. Não existe crime sem lei anterior que o tipifique, né? Se não tá falando gravíssimo aqui, então se for grave, né? É isso aí, se sobreviver à morte, dessa tipificação aí. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Na verdade não é assim, né? Se pune sim. Tem algumas excludentes, seria assim, por mais dizer. Mas vamos lá, aborto necessário. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então vamos supor, a gestante, ela aconteceu um acidente com ela e o médico já viu ali, tá, que não vai ter como ele salvar a criança e a mãe ao mesmo tempo. Isso aqui é independente da vontade deles, tá? Vamos supor que o pai fala assim, não, pois salva a criança, ou a mulher fala assim, não, salva minha filha. Isso é independente da vontade deles. O médico sempre vai salvar a vida da gestante, tá? Independente da vontade dos parentes, dos outros, de quem quer que seja, tá? O médico vai optar pela vida da gestante, se não houver outro meio para salvar a vida, né, da gestante, vai optar pela vida da criança, né, abortar a criança e salvar a gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso 2º está falando o seguinte: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então vamos lá. Quando houver o aborto, né, aqui tem que ser precedido com o consentimento da gestante. Tá? Vamos supor que a gestante foi estuprada, tá? E ela é ciente do fato, e ela fala assim, olha, não, eu sei que
aconteceu isso, mas infelizmente a criança não tem culpa, eu quero ter esse filho, tá? Eu sou consciente, sei do tudo que aconteceu, mas mesmo assim eu ainda quero ter essa criança, porque a criança não tem culpa do pai, digamos assim. Ou se a gestante falasse, não, eu não quero ter esse filho, eu não quero ter que estar vendo todo dia, estar aqui olhando para a cara dessa criança que é a mesma cara do meu estuprador, ok, é uma opção da gestante. E aqui tá falando o seguinte, ó, quando incapaz de ser o representante legal. Vamos supor que a estrupada, por assim dizer, ela ficou inconsciente ou ficou em coma, tá? Então o seu representante legal, ele vai falar, não, nós queremos ter, pode deixar ela grávida, que nós, né? Acontece muito em pessoas que, alguns crimes que a pessoa está em coma e pessoas abusam ela, tá? Então o representante legal, ele vai poder falar, olha, não, pode abortar. Por mais que depois a gestante acorde e fale assim, não, porque vocês fizeram isso, eu não autorizei. Não, tá aqui ó, com o consentimento da gestante, ou se quanto incapaz, do seu representante legal. Aqui legal, seja marido, seja familiar, tá? E aí, o que aqui não tá? Médico. O médico aqui não pode abortar, tá? Ah, não, mas ela tá inconsciente, o médico pegou e abortou o bebê. Tá, mas ele abortou sem o consentimento dela, ou pelo menos de algum parente. Aí não, tá? Porque só o médico só vai poder acontecer esse aborto, só vai poder realizar esse aborto, tá? Se for a vida da gestante estiver em risco de vida, tá? Se não, precisa de autorização dela. E outro também aqui, que não vai estar aqui, no artigo 128, mas é também a gravidez de criança inacéfala, tá? Tem certos crianças inacéfalas não, de gestação de bebê inacéfalo, tá? É uma patologia que até hoje ainda tem certas dúvidas de como isso ocorre, tá? Mas o feto, ele não tem a massa cerebral, ele não tem nada, tá? E o STF, ele reconhece isso, tá? Ele reconhece que se a criança for caracterizada, aí vai ser lá no ultrassom, essas coisas assim, vai ser caracterizado, ultrassonografia, né? Vai ser caracterizado que a criança é inacéfala, ela não possui massa cerebral, a gestante ela vai poder abortar, tá? Não tá aqui, isso aqui é uma jurisprudência, ele não vai estar aqui, mas tem essas três hipóteses, tá? Para salvar a vida da gestante, por motivo de estupro, ou se o feto for sem massa cerebral, inacéfalo. Vamos lá, lesão corporal, para nós, infelizmente, encerrar aqui e depois continuar em outra parte. Lesão corporal, artigo 29. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Isso aqui é engraçado, gente, que na lesão corporal nós vamos ter três características ali, né? 3 categorias, que é a leve, a grave e a gravíssima. Mas a legislação, ela não traz falando qual é que é a lesão corporal leve, qual é que é a gravíssima. Ela só fala qual é que é a grave. Então ela fala assim, ó, essa aqui do meio é a grave. Se você achar que a outra é menor que essa, então é leve. Se achar que a outra é pior que essa, então é a gravíssima. É mais ou menos isso. Artigo 29 aqui, vai no caput, né, vem ofender a integridade física ou a saúde de outro, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, que é a lesão corporal leve. Vamos agora para lesão corporal de natureza grave, tá? Inciso 1º fala o seguinte, parágrafo 1º. Se resultar, aí vem, inciso 1º, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Quanto que é mais de 30? 31, né? Então, se a pessoa ficar parada por 31 dias ou mais, lesão corporal de natureza grave. Não, ela ficou parada por 30 dias, então é leve, tá? É isso que vai diferenciar uma da outra. Então, inciso 1º, incapacidade para as ocupações habituais. E aqui não é para o trabalho, não, é para qualquer coisa. Ah, não, eu me incapacitou eu ir no banco, eu fazer caminhada, eu fazer qualquer coisa. Então, por mais de 30 dias, beleza. Ah, não, foi uma batida aqui no meu braço que ficou roxo. E ficou por 60 dias, mas isso não me incapacitou de fazer nada, nem exercício nem nada. Então,
Não vai caracterizar aqui na grave, tá? Isso aqui nós temos uma mnemônico que nós gostamos de falar assim, ó. PIDA, que é capacidade para as ocupações, perigo de vida, debilidade permanente e aceleração de parto. Não é aborto, é aceleração de parto, tá? Então vamos lá. PIDA. Grave é PIDA. Inciso segundo. Perigo de vida. O que seria esse perigo de vida aqui? É você tirar a gracinha. Vamos supor que você tá bebão e aí você, sei lá, brincou de roleta russa. Se for comprovado que você colocou a vida de outra pessoa em risco, tá aqui, ó, lesão corporal de natureza grave. Por mais que nem sequer essa pessoa sofra lesão. Ou vamos supor que você fez uma lesão nela. Vamos supor que você, numa briga lá, pegou e esfaqueou a barriga dessa pessoa, tá? Se for comprovada, aí vamos supor que ela não morreu, ok, né? Ela não morreu, mas se for comprovada que essa facada que você deu nela, ela correu risco de vida, passou por algum órgão muito perto, ela poderia ter morrido, você vai se enquadrar aqui nesse perigo de vida 2, inciso segundo, perigo de vida, tá? Natureza grave. Ah não, ele deu uma facada só que só passou de raspão no braço, não teve risco de vida. Aí vai lá para leve. Debilidade permanente de função, tá? Isso aqui é uma das coisas que mais o pessoal vai confundir com deformidade e incapacidade, tá? A deformidade permanente de membro, sentido ou função, é o seguinte, vamos supor que você na briga, você pega e dá um murro no olho de uma pessoa. E a pessoa tem a redução da visão daquele olho ali permanente. Vamos supor, ele não enxerga mais 100%, ele só enxerga embaçado devido àquela questão. Ou vamos supor que você deu uma porrada no braço da pessoa e ela não consegue levantar esse braço mais até o topo da cabeça, só consegue levantar até a metade do corpo. Ou seja, é uma debilidade. Troca-se esse debilidade aqui e coloca a palavra perda de função. Assim, perda não perda de função. Vamos ver qual é a palavra que nós poderíamos colocar aqui, ó. Seria um tipo de perda 100% não perda 100%, mas seria uma perda não 100%. A pessoa ainda continua tendo aquela membro ali, vamos supor, a pessoa ainda continua apertando a mão, só que não consegue apertar com tanta força. Ela teve uma perca ali de sentido. Vai se enquadrar aqui nesse inciso terceiro, né? Vai em lesão corporal de natureza grave, tá? Aceleração de parto, tá? Vamos supor que você não, vamos mudar as pessoas. Vamos supor que você vai atender a ocorrência de um cara que estava bêbado e deu um murro na barriga de uma mulher. E devido a esse murro que ele deu na barriga dela, veio acontecer o parto. Não estou dizendo que aconteceu nada com o feto não, tá? Com o bebê não, nem que o bebê morreu, nem que nada não. Porque se acontecer, aí é outro crime, tá? Mas se devido a essa ação, essa lesão corporal que ele fez, veio acelerar o parto dela, aí ele vai se enquadrar aqui no inciso 4 sobre a aceleração de parto. E outra, ele tem que saber que a mulher está grávida, tá? Então, ele sabe ou deveria saber. Vamos supor que a mulher ali está com a barriga grande, né? Aparentemente, que dá pra ver que ela tá grávida. Ah, ele não sabia, mas pô, dá pra ver que ela tava grávida. Ele vai se enquadrar aqui, nesse crime aqui, de pena de 1 a 5 anos, tá? Agora vamos supor que não, a moça, ele deu um murro na barriga da moça, só que era uma moça de 3 meses, né? A moça de 4 meses, não dava pra ver. Ou então era de 8 meses, só que aquelas pessoas que tá grávida e não dá pra ver. Aí ele não responde, tá? Ele tem que saber, ou deveria ver, no mínimo, que a pessoa estava grávida. Agora, se a pessoa não aparentava nada, aí vai só responder por lesão corporal normal, tá? Por mais que o feto venha até falecer, tá? Ele responde por aquilo que ele queria fazer. Então, aqui no PIDA, né? Vai ser pena de reclusão de 1 a 5 anos. PIDA. Lembra isso aí. Isso aqui salva a questão demais. Vamos agora aqui para o parágrafo 2º. Agora, gravíssima. Se resultar, agora aqui, inciso 1º, está falando o seguinte: incapacidade permanente
para o trabalho, né? A pessoa ali foi amputada a mão, perdeu o dedo, companheiro perdeu o dedo, não dá para trabalhar, né? Aí vai se enquadrar aqui nesse gravíssimo, incapacidade permanente para o trabalho. Enfermidade incurável, tá? Isso aqui vai se enquadrar a AIDS ou alguma outra doença, mas aqui, ó, tem que ser alguma enfermidade incurável, né? É a pessoa que tem o vírus HIV e fica transmitindo ele deliberadamente, sabendo que tem, ou pelo menos deveria saber, tá? É porque o STF tem ele tá tratando esse caso hoje mais como saúde pública do que caso de segurança. Se a pessoa não souber, geralmente, muitas vezes, pelo que eu vi aí, não vai estar aplicando pena de prisão, essas coisas. Mas se a pessoa souber e tá aplicando e tá fazendo as outras pessoas se contaminarem, tá? Aí tem aqui o inciso 2º do parágrafo 2º, o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 29. Vai ser considerado lesão corporal gravíssima, tá? William, mas se a pessoa me passou Covid? Não, Covid... até então o Covid é incurável, né? Ela tem tratamento. Tratamento não significa que seja cura. Não sei, seria bom você dar uma outra olhadinha aí com os outros professores, mas eu não enquadraria Covid aqui não, tá? Porque aqui é enfermidade incurável. A Covid nós sabemos que ela tem cura. O problema é que os anticorpos, né, do seu sistema, eles demoram a agir, tá? Mas ela tem cura sim, tá? Agora a HIV até o momento não. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Isso aqui, vamos supor, recentemente eu vi uma luta de uns jips que a pessoa, ele aplica um golpe no seu companheiro, que a pessoa ela quebra a cervical, gente. E ela fica tetraplégica. A cervical foi a lombar? Eu não tô lembrado aqui. Ou seja, ela praticamente ficou com as pernas, perdeu o movimento das pernas. Ou seja, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Vamos supor, o cara dá um tapa no ouvido, ele pega assim, chega dos dois lados, dá um tapa nos dois ouvidos e explode o tímpano da pessoa, ou seja, a pessoa ficou surda. Tem que ser os dois, tá? Porque aqui, como são dois sentidos, dois olhos, dois ouvidos, tá? Se for só um, ele vai se enquadrar como esse aqui, ó. Ele vai só ter a sensorialidade reduzida. Agora, se for os dois, vamos supor, o cara só tinha um olho que funcionava, ainda furou o outro. Aí vai ser aqui perda ou inutilização de membro ou função, né? Ou a pessoa corta a mão do outro ali, algo assim. Inciso 4º, deformidade permanente. Isso aqui é uma questão mais estética, sabe? Vamos supor, é aquela mulher que fala assim, você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Aí pega e joga ácido no cara. Aí o ácido pega e né, queima toda a face do cara ali, fica aquela coisa horrível, né? Por mais que depois façam cirurgias plásticas e etc, a pessoa vai ver que a pessoa sofreu ali umas queimaduras, né? É uma questão estética. Ou a pessoa houve uma deformação, tá? Ou então vamos supor aquela questão lá que a pessoa pega e corta não, isso aqui não. Se cortar a parada, né, vai ser outra coisa que vai ser perda. Mas geralmente é isso, né? A pessoa que usa ali, ou atropela, usa de algum, ou risca, né? Pega assim a faca e risca na cara da pessoa, a pessoa fica com aquela cicatriz enorme de corte no rosto, né? Vai se enquadrar aqui como lesão corporal gravíssima. E o aborto, né? Que nós já conversamos ali em cima. Tá no inciso 5º. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Muitos desses casos aqui eu até acho que deveria ser mais, tá? Nós falamos que iríamos até o artigo 30, né? Fechou então, vamos até o artigo 30. Você vê quantos minutos nós já estamos aqui? 1h24. Lesão corporal seguida de morte. Uma coisa é você fazer uma lesão corporal seguida de morte, outra coisa é o homicídio, tá? Que muitas vezes a pessoa não queria matar, mas a pessoa morreu. Então, a lesão corporal seguida de morte. Outra coisa é a pessoa que queria matar, mas a pessoa não morreu. Ela só foi lesionada. Tem divisões aí, tá? Então, vamos lá. Parágrafo 3º. Se resultar morte e as circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco
de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos, tá? Tem que ficar bem claro aqui, ó, que as circunstâncias que o agente não quis e nem assumiu o resultado, tá? Se for comprovado aqui que ele tentou ou ele queria, aí não é lesão corporal, aí vai lá para os crimes de homicídio, que é um pouco mais gravosos que esse aqui. Diminuição da pena, né? Aqui, como do mesmo jeito que tem lá no homicídio privilegiado, vai ter aqui também na lesão corporal, né, privilegiada. Parágrafo 4. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Tem aquela questão, o cara nem queria, né, cometer a lesão corporal não, né? Aí o cara fala assim, ó, seu palmeirense, você cala sua boca aí. Aí o palmeirense pega e fala assim, eita, menino, que todo São Paulino é viado mesmo. Aí o cara fala assim, o quê? Viado não. Aí, né, devido à injusta provocação da vítima, o cara vai lá e mete o murro ou comete as lesões corporais, tá? Não é que ele vai ser isento de crime, não, não é excludente de ilicitude, não, gente. É só uma redução, né, de pena aqui. Passando para o outro aqui, substituição da pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a 12 contos réis. E quando que ele vai poder fazer isso aqui? Aí, aqui embaixo vai estar os incisos falando isso. Inciso número 1. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, né, aqui em cima aqui, se as lesões são recíprocas. Então vamos supor que o cara, ele foi lesionado, mas ele estava batendo. É uma briga ali. Ele estava batendo e estava apanhando ao mesmo tempo. Então se for recíproca, aí beleza. Não, meu, chumbo trocado não dói, né? Na verdade deve doer sim, pros dois, né? Aí nesse caso aqui, né, uma briga aqui, ou se for do caso anterior, como tá falando aqui, o juiz pode mudar aqui a pena de detenção, trocar por de multa. Lesão corporal culposa. É bom você decorar quais são esses crimes culposos, que não é todo crime que é culposo não, tá? Tem crime que não aceita a modalidade culposa. Vamos supor, dano. Não existe o dano culposo. Ah, mas o cara esbarrou e quebrou meu celular sem querer. Babá o seu. Ele não é obrigado a pagar. Assim, na esfera criminal, na esfera cívica é outra coisa. Mas é isso que eu tô falando. Tente identificar ali quais são os crimes que aceitam a modalidade culposa. Porque tem crime que muitas vezes fala assim, ó, o fulano que esbarrou no celular e sem querer quebrou. Vai responder, aí tá lá. Lesão corporal do celular culposo. Dano culposo? Não vai ser, porque não existe. Tem certos crimes que não aceitam a forma culposa. Parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, aí vai estar aqui, pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena para a modalidade de lesão culposa. Artigo 7º, parágrafo 7º está falando o seguinte: aumenta-se até 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses dos parágrafos 4 e 6º do artigo 121 deste Código. Eu não sei, mas nós vamos lá agora. Parágrafo 4 e 6º do 21. Parágrafo 4, tá aqui, né? Domínio, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultante em observância técnica. Ah, tá, né? Aquela questão da médica e da técnica que nós falamos lá. E o 6º, né? A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de serviço de segurança ou grupo de extermínio. Eu acho que esse 6º aqui não deveria entrar não, né? Mas quem sono eu, né? Tá falando aqui, ó. 21 do 6º. Se aumenta-se a pena de... na verdade não diminui não, gente. Desculpa aí, é aumento. Aumenta-se de 1/3 se ocorrer, né, qualquer das hipóteses do artigo 4
ou sexto, né? Então, a médica errou, a criança não morreu, mas ficou com lesão, né? Houve lesão corporal, ficou com sequelas, aí vai aplicar aqui esse aumento. Ou no caso do parágrafo 6º também, que acabamos de ler. Aí eu foi estranhando, falei, oxe, o cara milícia privada faz ter privilégio ainda. Parágrafo 8º. Aplica-se a lesão corporal o disposto no parágrafo 5º do artigo 21. 121, na verdade. Aplica-se a lesão corporal, a lesão culposa, o disposto do artigo 5º, inciso 21. Vamos ver o que está falando aqui. 21. O 5º está aqui. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá decidir aplicar a pena. Tá, é naquela hipótese que nós falamos, caso o pai que vai dar ré no carro por inobservância, né, não vê se o filho ou alguém está atrás, a mulher, e as penas e o resultado da ação é bem mais gravoso do que a pena. Beleza, vamos fechar aqui com violência doméstica. Parágrafo 9. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, interessante aqui, ó, é violência doméstica, mas não é feminina não. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Isso aqui, ele não está falando que é só mulher não, tá? A mulher vai ser lá respaldada pela lei 11.000, ó, tá até aqui, ó, 11.340, que é a lei da Maria da Penha, mas no código, porque lá é só mulher, tá? Lá o agente ativo lá, né, é a mulher, né? O homem que no caso é sempre o agressor lá, então sempre aquela lei lá vai defender só a mulher. Já aqui no Código Penal não, aqui tá trazendo outras pessoas também, se for praticado contra irmão, né, contra companheiro, que eu acabei de ler, companheiro, então não é só mulher aqui não, tá? Reclusão de 2 a 5 anos, é claro, aqui não vai ter muitas coisas como lá na Maria da Penha, que vai ter medida protetiva, essas coisas assim. Parágrafo 10, na verdade. Nos casos previstos no parágrafo 1º e parágrafo 3º deste artigo, se as circunstâncias são as são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Sim, a parágrafo 9 é o próximo aqui que está anterior. Beleza. William, eu discordo de você do parágrafo 9. Então, amigo, pode olhar outra aula aí, tá? Eu não tô... Pelo contrário, você tá certo em discordar, é normal. Você pode discordar. Tudo isso que eu tô vendo aqui, você pode ter certeza que eu estudei, todo o artigo, parágrafo, inciso, eu estudei. Mas é normal, se você não acha que eu tô errado, você pode ir ver isso com outro professor. Você não vai perder nada, pelo contrário, você só vai ganhar mais conhecimento e decorar. Ainda mais, eu não tenho nada contra isso não, eu não concordo, pode ir lá. Mas todos esses artigos e incisos que eu tô passando aqui agora, eu passei inciso por inciso, artigo por artigo aqui para ter a certeza do que eu tô falando aqui, tá? Parágrafo 11, na hipótese da lista aí, né? Aumenta-se, quando que vai aumentar-se aqui a pena? Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se a lesão dolosa for praticada. Aí aqui, quais as pessoas que a lesão corporal dolosa for praticada vai aumentar de 1/3 a 1/6? Então vamos lá. Linear A, contra autoridades ou agentes inscritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança Pública, do exercício de sua função ou em decorrência delas, ou contra seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos até o 3º grau, em razão desta condição. Ok. Linear B, contra membros do Poder Judiciário, né? Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública.
advocacia pública, tá, gente? Não tem advocacia privada aqui, não. De que tratem os artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Ou oficiais de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau, em razão desta condição. Ou linear C, nas dependências de instituição de ensino. Inciso 2º. Ao dobro, 2/3 ao dobro, se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino, né? Tem um caso bem interessante do Evandro Guedes, né? Jogando um apagador em uma pessoa, né? Se bem que essa redação aqui é de 2025, né? Mas se fosse naquela época era capaz de haver um agravamento nisso, até mesmo porque, se eu não me engano, teve processo depois sobre aquilo. E é isso. Então vamos lá. Linear A do inciso 2º. A vítima for pessoa com deficiência ou doente ou doença que acarrete a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Ou linear B. O autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, prepositor ou empregador, patrão, né, da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição de ensino. Parágrafo 3º. Se a lesão é praticada contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, nos incisos do parágrafo 1º do artigo 121 deste código, aí a pena vai ser reclusão de 2 a 5 anos, tá? Pessoal, finalizamos aqui. Nós tínhamos o intuito de ir até o artigo 120 e 49, mas já tá mais de 1h30 aqui, então vou encerrar por aqui, tá? No próximo, nós vamos do 130. Isso aqui é muito importante, gente. Eu quase não vejo ninguém falando sobre esses crimes aqui, ó. Expor a vida de terceiros, né? Sobre esses perigos de contágio. E cai, gente. Isso aqui cai muito. Então é isso. No próximo aí, que eu não sei quando, quem sabe antes do dia 20, antes do dia 30, né? Eu posto a segunda parte aí do artigo 130 até o artigo 149 do Código Penal. E vamos seguir nessa pegada até o artigo 180, tá? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Por hoje é isso. Desejo ótimos estudos e boa sorte, tá?